De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a dermatologista doutora Ana Paula Calil, que está nos esclarecendo tudo a respeito da psoríase. Doutora, agora me explica o seguinte, como que o médico faz o diagnóstico? É apenas com exame clínico? Dá para já verificar que o paciente está com psoríase mesmo? Então, Luciana, o diagnóstico da psoríase é basicamente clínico, tá? As lesões são bastante típicas. Claro, existem algumas variações que ficam um pouco mais difícil. Nós temos aí, além da biópsia com histopatológico, que aí vem um diagnóstico preciso da psoríase, né? Sim. Nós podemos, no consultório mesmo, fazer uma curetagem usando uma cureta, e aí você vê dois sinais importantes. Primeiro, o sinal da vela, que você tira aquela escama prateada em cima, como se você estivesse raspando uma vela, né? Olha, e o segundo sinal é o sinal do orvalho sangrante, que a gente chama. Quando você retira aquela descamação, aquela escama, faz-se pontos hemorrágicos de sangramento na base da placa, e isso nos dá uma grande ajuda no diagnóstico da psoríase. Agora, o diagnóstico definitivo é o histopatológico, né? Doutora Ana, quero saber o seguinte, em primeiro lugar, se a gente pode prevenir essa doença, e mais do que isso, se tem cura quando você está com ela. Tá. Em relação à prevenção, entra um pouco naquilo que a gente falou, né, Zezé? Que os pacientes que têm história familiar de psoríase, eles têm que tomar cuidado com esses fatores desencadeantes. Alguns deles dá pra gente controlar, por exemplo, o excesso de bebida alcoólica, não fumar. Isso, as medicações que sabidamente são desencadeantes. As agressões cutâneas, né, sejam físicas, sejam químicas, né? Emocionais, inclusive, né? O estresse emocional é um desencadeante e esse fica um pouco mais difícil de controlar, É impossível. Então a prevenção está um pouco em cima disso aí. O estresse emocional tem um lugar muito especial nessa questão desencadeadora da psoríase, né? E como a Zezé quer saber se tem cura. Então, é uma doença que ainda não foi desenvolvida uma medicação que leve a uma cura definitiva da doença. Mas nós temos hoje medicações que conseguem um controle bastante eficaz da doença. Qual que é o melhor tratamento para psoríase hoje? Assim, o sol ele vai fazer parte, né? Inclusive, ele é muito bom, né? Porque ele ajuda a acalmar e manter sob controle. Exatamente. Também, né? Como eu disse anteriormente, a questão do sol já são estudos antigos, há mais de 100 anos é usado e tal. A gente vive malhando o sol, vamos falar uma coisa boa que o sol faz, né? Inclusive, a gente pede para os pacientes tomarem sol todos os dias, ou na medida do possível, principalmente o sol da manhã, né? E aí, 10, 15 minutos por dia. Falar em melhor tratamento é difícil, é uma doença não é de fácil controle, mas a gente consegue um controle, só que a gente tem que abrir mão de vários fatores, tanto tratar o emocional dessa pessoa e a gente fala que, assim, nós temos a fase aguda, em que você vai tentar diminuir esse processo agudizado, uma segunda fase de transição e uma terceira fase de manutenção, já da remissão da doença. E pode falar. Deixa eu perguntar um negócio só. Ana, por exemplo, existe alguma sequela, mesmo assim, vamos dizer, que não seja tão grave, mas estética na pessoa que tem a psoríase? Você fala... Ela fica com marcas feias. Olha, mesmo nos períodos de remissão, os quadros mais intensos, eles acabam deixando sim uma hipercromia, que a gente chama, que é uma diferença da cor da pele. Naquela área da placa pode ficar uma mancha mais escurecida ou mais avermelhada, mesmo sem a lesão estar ativa. E eu sei que esteticamente não é agradável aquelas, né, porque às vezes tem secreções, realmente, mas é importante, gente, saber
que ela não é contagiosa, não pega de uma pessoa para outra, entende? Então isso é muito importante. Muito né? importante, muito importante. Porque, inclusive, o que a gente vê muito é que as pessoas com psoríase, elas são discriminadas. Há muito preconceito, né? Exatamente. Até pelo desconhecimento da doença. Porque você vê quantas pessoas não sabiam nem como é que acontecia, né? Lu, eu quero fazer uma última perguntinha que eu acho que é curiosa. Normalmente ela dá no corpo inteiro, ou seja, mais na face, nas axilas, ou não? Ou ela é generalizada? Tá. Quando a gente fala da psoríase em placa, que é responsável por 90% das psoríases, né, do quadro de psoríase, ela dá principalmente na face extensora, do cotovelo, joelho, região sacral e couro cabeludo. Menos mal. Depende, né? Mas couro cabeludo é desagradável. É desagradável. Cotovelo, né? Às vezes não tem como. Mas é complicado, porque eu acho que realmente é aquilo que a gente estava falando, é o preconceito pelo desconhecimento. De pensar que pode porque às vezes, Zezé, fica aquela secreção purulenta de você encostar na outra pessoa e a outra pessoa achar que vai se contaminar ou não quer sentar perto. Aí gera todo um estresse para quem tem a psoríase, entendeu? E na verdade não tem nada a ver. Na verdade, ela assim, normalmente ela não tem essa secreção. Tem alguns casos que tem um pouco de exudação, assim, de líquidozinho, mas ela normalmente é seca, ela é cheia de escamas branquinhas. E vai soltando, né? E vai soltando essas escamas, exatamente. Aquelas escaminhas. E isso que às vezes constrange também, exatamente, né? É isso que é duro. Mas o que é mais importante, gente, que existe, entendeu? Pelo menos uma estabilidade, um tratamento disso. Claro, e tem preconceito, né, Luciana? Não, realmente. Já tem que procurar ajuda e fazer o tratamento. E às vezes é tão simples, né, doutora? Sim, é muito tranquilo. A gente tem, assim, eu tenho muitos casos no consultório, a gente tem tido um resultado bom, a gente precisa de uma relação médico-paciente muito boa, porque tem estudos falando disso, da relação do emocional desencadeando a doença e da relação do emocional pós-doença. Quer dizer, as pessoas que têm a psoríase são pessoas que normalmente têm uma dificuldade de sociabilização, são pessoas que têm... Introspectivas, elas têm um maior índice de depressão pós-doença, elas têm dificuldade para se comunicar, para se relacionar mesmo com as outras pessoas. Fiquei feliz sabendo disso, porque eu e Luciana não jamais esperamos que não, né, Zezé? Doutora Ana, não sei como agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Excelente, eu acho que o povo de casa adorou também, né, Luciana? Eu tenho certeza. Gente, um beijo. Tchau. Pra vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.